O mar pode ser calmo, belo e fascinante, mas às vezes esconde perigos invisíveis à espreita sob as ondas. Neste episódio, vamos relembrar 6 dos ataques de tubarão mais fatais já registrados. Histórias reais de pessoas comuns que cruzaram o caminho de predadores implacáveis. Número 1. Ataque em Miami. O mergulho final de Kai Sensing. Todos os anos, a Flórida lidera o ranking mundial de ataques de tubarão. Só em Miami, são registrados entre 3 e 5 casos por ano. Embora a maioria desses encontros seja rápida e não fatal, alguns se transformam em tragédias marcantes que ficam gravadas na memória da comunidade. Essa história nos leva de volta a 2016, na costa de Miami, onde a paixão de um jovem pelo mar acabou o colocando frente a frente com um dos predadores mais temidos do oceano. Kai Sensing tinha 23 anos e era um verdadeiro filho do mar. Nascido em 14 de maio de 1993, ele cresceu cercado pela vida marinha da Flórida, fascinado pelos recifes de coral e suas criaturas coloridas. Para ele, o oceano era mais do que um cenário. Era seu refúgio, seu parque de diversões e seu maior amor. Mergulhar e praticar pesca submarina eram suas formas favoritas de escapar da rotina. No dia 24 de junho de 2016, Kai saiu para uma pescaria submarina com seu melhor amigo, Nico Arvidsson, e a esposa de Nico, Lila. O trio se dirigiu até a região do farol Fallway Rocks, um ponto conhecido onde as águas rasas da Baía de Biscayne encontram o oceano aberto. Nico e Lila haviam vindo de Orlando para passar o fim de semana com Kai. Alugaram uma pequena casa de praia perto de Key Biscayne, um lugar tranquilo, ideal para relaxar e curtir o mar. Era o equilíbrio perfeito entre aventura e descanso. Naquela manhã, os 3 ancoraram o barco perto do farol. Kai e Nico colocaram seus equipamentos de mergulho, enquanto Lila ficou a bordo, cuidando dos peixes e observando a movimentação ao redor. Kai, como sempre, foi o primeiro a entrar na água, com Nico logo atrás. Eles mergulharam cerca de 6 metros e foram recebidos por um cenário submarino vibrante. Cardumes coloridos nadavam entre os corais, e até um barracuda passava lentamente sob a luz do sol. Kai avistou um grande pargo, mirou e disparou sua arma de pesca, somando mais uma captura. Eles se revezavam entre os mergulhos, sempre voltando à superfície para respirar, curtindo a tranquilidade daquele mundo subaquático. Kai já havia prendido alguns peixes em sua corda de caça, enquanto Lila recolhia o que eles pescavam. Depois de cerca de meia hora, decidiram subir para descansar. Kai emergiu e olhou para o barco com satisfação, mostrando um sinal de positivo para Lila. Ela sorriu aliviada. Mas o alívio virou desespero quando ouviu um grito. O rosto de Kai mudou de tranquilo para aterrorizado. Ele começou a se debater e sua arma escapou das mãos. Nico, ainda submerso a poucos metros, viu a confusão e nadou rápido até a superfície. Ao emergir, viu Kai lutando desesperado. Foi então que viu uma barbatana escura cortando a água. Um tubarão, claramente ameaçador. A água ao redor de Kai estava vermelha, tingida de sangue. Antes que Nico pudesse fazer algo, o tubarão puxou Kai com força para baixo. Ele desapareceu em segundos. Desesperado, Nico nadou até o barco. Lila já estava no rádio, em pânico, chamando socorro. Nico subiu a bordo, os olhos fixos na água, buscando qualquer sinal do amigo. Mas Kai se foi, engolido por aquele mar agora manchado. As autoridades recomendaram que ninguém voltasse à água, mesmo com o desespero de tentar resgatar Kai. Quando os socorristas chegaram, deram início a uma busca intensa. A guarda costeira vasculhou a área e os recifes próximos, mas com a chegada da noite, a esperança começou a se apagar. No dia seguinte, 23 mergulhadores do clube Miami Dive se juntaram ao resgate. Horas depois, o corpo de Kai foi encontrado preso entre os corais, a vários quilômetros do local do ataque. Sua arma de pesca boiava por perto. Os ferimentos eram severos, e a causa da morte foi apontada como perda de sangue e afogamento. A investigação concluiu que o responsável pelo ataque foi um grande tubarão branco, de cerca de 7 toneladas. Nico e Lila ficaram devastados, marcados para sempre pelas lembranças daquele dia e pela perda irreparável de seu amigo. Número 2. Tragédia em Bondi. O verão que terminou em luto, Claire Bennett, mãe de 3 filhos e com 38 anos, morava com a família em uma aconchegante casa à beira-mar em Coogee, um bairro costeiro de Sydney. Apaixonada pelo oceano, Claire passava a maior parte do tempo livre com os filhos à beira da água,
mergulhando e colecionando conchas. Era conhecida por ser aventureira, mas sempre cuidadosa com a segurança dos filhos. Seu marido, Daniel Bennett, era gerente de projetos em uma das principais empresas de engenharia da Austrália, e por isso viajava frequentemente a trabalho. Naquela ocasião, estava na Alemanha, supervisionando uma grande obra. Clary, então, ficou responsável pelas crianças, ela, Noah e Olivia. Apesar das viagens constantes do marido, a família levava uma vida tranquila e feliz, sempre encontrando no mar um ponto de união. No dia 15 de dezembro de 2015, Clary decidiu levar as crianças até Bondi Beach, uma das praias preferidas da família. Era um dia típico de verão australiano. Céu limpo, sol forte e mar convidativo. Enquanto os filhos, com idades entre 8 e 12 anos, brincavam construindo castelos de areia na beira da água, Clary se preparava para uma breve sessão de mergulho com snorkel. Antes de entrar no mar, ela lembrou as crianças de ficarem por perto e tranquilizou-os dizendo que Jack Wilson, o salva-vidas local e conhecido da família, estava por perto. Ela confiava nele para qualquer eventualidade. Após uma breve imersão, Clary retornou à superfície com uma pequena coleção de conchas e criaturas marinhas. As crianças se animaram ao ver o que ela havia encontrado, encantadas com as descobertas. A alegria deles incentivou Clary a mergulhar novamente, dessa vez mais longe da costa. Ela nadou cerca de 90 metros mar adentro, completamente imersa no ambiente submarino que tanto amava. Mais adiante, um homem em uma prancha de stand-up paddle deslizava pelas águas calmas, observando o mar. De repente, seu olhar se fixou em uma enorme silhueta escura se movendo sob a superfície. Um tubarão branco, com mais de 5,5 metros de comprimento, avançando lentamente em direção à praia. Tomado pelo pânico, ele começou a gritar desesperadamente, tentando alertar os banhistas. Mas Claire, ainda submersa, não ouviu os avisos. O tubarão, em silêncio mortal, se aproximava com precisão assustadora. No momento em que Claire emergiu para respirar, o animal avançou com velocidade brutal, rompendo a superfície e colidindo com ela. Ela mal teve tempo de reagir antes de sentir as mandíbulas do tubarão se fecharem ao seu redor, puxando-a para baixo. O sangue explodiu na água enquanto Clary se debatia, tentando escapar, mas a força do animal era imensa. Em segundos, ela foi arrastada para o fundo do mar. Pessoas na praia congelaram de horror, e os gritos tomaram o lugar das risadas. As crianças, ainda entretidas com os castelos de areia, notaram que algo estava errado. Olharam para o mar e viram a mãe lutando contra uma enorme criatura. Por um instante, Clary conseguiu emergir novamente ofegante enquanto o sangue se espalhava à sua volta. Mas antes que pudesse pedir ajuda, foi puxada de novo para o fundo. O ataque foi fulminante, tudo aconteceu em questão de segundos. O tubarão desapareceu tão rápido quanto havia aparecido. Jack Wilson, o salva-vidas, viu a movimentação e correu em direção ao mar com sua prancha de resgate. Ao mesmo tempo, o praticante de stand-up paddle e 2 nadadores próximos chegaram primeiro a Claire. Ela foi colocada sobre a prancha, com o corpo já pálido e respiração fraca. A água escorria de sua boca e, apesar de ainda estar viva, seu estado era crítico. Ao chegarem à areia, Jack imediatamente iniciou a reanimação. Com mãos firmes, começou a aplicar compressões no peito de Claire, tentando expulsar a água dos pulmões. O sangue continuava a jorrar, tingindo a areia. Uma pequena multidão se formou ao redor. Alguns paralisados, outros gritando por socorro. As crianças de Claire estavam a poucos metros dali, imóveis, em estado de choque. Mesmo com os sinais fracos de vida, era evidente que ela estava partindo. Os ferimentos causados pela mordida do tubarão foram devastadores, com perda de sangue massiva e trauma interno severo. Quando os paramédicos chegaram, tomaram o controle da situação e continuaram a reanimação. Mas a situação era cada vez mais desesperadora. O pulso de Claire enfraqueceu até parar por completo. Ela não resistiu aos ferimentos. Ali mesmo, na areia da praia que tanto amava, sua vida chegou ao fim. Seu corpo foi coberto e as crianças foram conduzidas para longe, os olhos fixos no local onde haviam perdido a mãe. Nas semanas seguintes, amigos e familiares ficaram devastados. O funeral de Claire aconteceu na própria Bondi Beach, cercado por pessoas queridas. Seus filhos seguravam as conchas que ela havia coletado naquele mesmo dia. Lembranças eternas de sua última aventura juntos. Número 3. Lua de mel no Havaí. O mergulho que virou pesadelo.
O Havaí é famoso por seus mares azul turquesa, clima tropical e paisagens de tirar o fôlego. Mas além de suas belezas naturais, o arquipélago guarda uma estatística preocupante. Em média, acontecem de 2 a 3 ataques de tubarão por ano. As espécies mais envolvidas são os tubarões-tigre, mas também há registros com tubarões de Recife e até os raros tubarões de Galápagos. Desde 1828, já foram registrados mais de 100 incidentes com esses animais nas águas havaianas, e alguns deles terminaram de forma trágica. Foi justamente isso que aconteceu com o casal Ethan e Jessica Collins, que viajava para o Havaí em sua tão aguardada lua de mel. No dia 24 de junho de 2003, eles reservaram um passeio com a Pacific Wave Dolphin Tours, uma empresa reconhecida por oferecer mergulhos com golfinhos para turistas do mundo todo. O casal estava animado com o roteiro e Ethan, especialmente, aguardava esse dia com ansiedade. Nadar com golfinhos era seu maior sonho de viagem. Ethan tinha 32 anos e era um amante da natureza. Jessica, com 30, também adorava experiências ao ar livre, mas sempre teve certo receio de nadar em mar aberto. Mesmo assim, resolveu embarcar na aventura, confiando na experiência da equipe e no entusiasmo contagiante do marido. A manhã começou agitada na praia de Curry Point, na ilha de Oahu. O local estava cheio de turistas ansiosos para ver golfinhos de perto. O casal foi recebido pelo guia Kai Manoa, que distribuiu os coletes salva-vidas e os equipamentos de mergulho, além de dar uma explicação detalhada sobre os procedimentos de segurança. Durante a explicação, Jessica não conseguiu conter sua insegurança e perguntou diretamente se havia perigo no mergulho. Kai garantiu que não. Disse que, em todos os anos de operação, jamais haviam registrado qualquer incidente grave. Kai também comentou que encontros com tubarões eram raros, já que os golfinhos costumam afastar esses predadores. Reforçou que, em caso de emergência, todos deveriam manter a calma e nadar juntos, seguindo sempre as orientações da equipe. Jessica ouviu atentamente, tentando confiar na experiência dos guias. Quando o grupo estava pronto, o barco partiu em direção ao alto mar. A cerca de 1 quilômetro da costa, os primeiros golfinhos apareceram, saltando e girando na superfície da água, arrancando sorrisos e aplausos dos turistas. Jessica, encantada com o espetáculo, por um instante se esqueceu completamente do medo. Ao sinal de Kai, todos entraram na água. O grupo foi cercado por cerca de 30 golfinhos brincalhões que nadavam em círculos, saltavam e mergulhavam. Ethan se afastou um pouco, fascinado pelos animais, enquanto Jessica manteve-se mais próxima da equipe. Durante quase 20 minutos, o clima era de pura magia, até que, subitamente, tudo mudou. Sem aviso, os golfinhos mergulharam em disparada e desapareceram no fundo do mar. A euforia virou confusão. Os turistas se entreolharam, tentando entender o que havia acontecido. A mudança repentina no comportamento dos golfinhos foi o primeiro sinal de que algo não estava certo. Kai percebeu o perigo imediatamente. Com expressão séria, pediu que todos nadassem de volta ao barco com calma e em silêncio, sem movimentos bruscos. Ele sabia que a fuga dos golfinhos poderia indicar a presença de um predador nas redondezas, mas infelizmente o alerta veio tarde demais. Sem qualquer aviso prévio, Ethan sentiu uma dor lancinante. Um tubarão-tigre emergiu das profundezas e cravou os dentes na sua perna, mais precisamente na panturrilha. O grito de Ethan ecoou por toda a baía. Ele se debatia, tentando afastar o animal. Lembrou-se das instruções de Kai e tentou atingir as guelras do tubarão. Funcionou por alguns segundos. O tubarão soltou a perna dele, mas logo voltou, mordendo o colete salva-vidas com força e puxando Ethan novamente para o fundo. Jessica, que estava próxima, ficou paralisada ao ver o sangue se espalhar pela água. Desesperada, nadou até o marido e, ao mesmo tempo, Kai chegou e conseguiu segurá-lo, mantendo-o na superfície. A equipe do barco se mobilizou para içar Ethan de volta ao convés. O ferimento na perna era grave, com cortes profundos e grande perda de sangue. No barco, os tripulantes improvisaram um torniquete para tentar estancar a hemorragia. Enquanto isso, Kai acionava os serviços de emergência pelo rádio. Jessica permaneceu ao lado de Ethan o tempo inteiro, segurando sua mão e tentando confortá-lo enquanto ele resistia à dor e ao choque. Ao chegarem na praia, os paramédicos já estavam à espera. Ethan foi imediatamente levado para o hospital e submetido a uma cirurgia de emergência. Os médicos conseguiram salvar a perna dele, mas o trauma emocional vivido pelo casal foi imenso.
Ethan sobreviveu ao ataque, mas nada seria como antes. O colete salva-vidas que o impediu de ser levado para o fundo virou um símbolo, não apenas da tragédia que quase destruiu suas vidas, mas da coragem e do esforço para sobreviver. Nos dias seguintes, a empresa suspendeu seus passeios temporariamente e as autoridades abriram uma investigação. A conclusão oficial foi que o grupo de golfinhos pode ter atraído o tubarão, algo incomum, mas possível em águas tropicais. A empresa prometeu adotar novos protocolos de segurança e rever seus procedimentos para evitar tragédias semelhantes no futuro. Número 4. Praia de Piedade. O ataque brutal que parou o Brasil. Em 15 de julho de 2018, a Praia de Piedade, localizada em Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco, estava lotada. Com céu aberto, calor escaldante e águas mornas, mais de 1.000 pessoas ocupavam a faixa de areia e o mar. Era um dia típico de verão no Nordeste, com famílias, grupos de amigos e vendedores ambulantes enchendo a praia de sons, cheiros e movimento. No entanto, as águas da Praia de Piedade escondem perigos constantes. O local é conhecido por ser um ponto crítico de ataques de tubarões. Especialmente durante a temporada de reprodução, os tubarões cabeça chata, uma das espécies mais agressivas, se aproximam da costa, atraídos por cardumes e pelas águas rasas e quentes. Nessa época, os salva-vidas atuam em estado de alerta, monitorando constantemente os banhistas e observando qualquer sinal incomum no mar. Felipe Alves e Carlos Lima, dois amigos de infância de 24 anos, estavam aproveitando o dia com um grande grupo de conhecidos. Entre gargalhadas, bebidas geladas e muito bate-papo, o grupo celebrava a vida. Coolers, recheados de refrigerantes e cervejas, garantiam que a festa não parasse, mesmo quando o sol começava a queimar mais forte. Por volta do meio da tarde, com muitas famílias já indo embora para fugir do calor extremo, Felipe e Carlos decidiram se afastar do grupo para se refrescar. Caminharam até o mar ainda conversando sobre futebol, sem imaginar que estavam prestes a viver os piores momentos de suas vidas. Entraram na água até a altura da cintura, aproveitando o momento de calmaria e privacidade. Como é comum entre frequentadores locais, aproveitaram para urinar no mar, já que os banheiros eram distantes e a prática infelizmente era tolerada por muitos. O salva-vidas Matias, de sua torre, viu os dois se afastando. Para ele, parecia apenas mais um banho tranquilo de fim de tarde. O mar estava levemente turvo, resultado da movimentação constante de banhistas. Mas sob a superfície, a poucos metros dali, nadava silenciosamente um tubarão cabeça chata com cerca de 3,5 metros. Era uma fêmea adulta que havia dado à luz recentemente. Faminta, rondava as águas há horas, atraída pelo cheiro de fluidos corporais e pelo barulho dos humanos no mar. Felipe e Carlos estavam completamente alheios ao perigo. Foi então que o tubarão atacou. Com uma velocidade impressionante, lançou-se contra Felipe e cravou os dentes em sua coxa. O impacto derrubou Felipe, que desapareceu brevemente sob a água. Carlos, apavorado, tentava entender o que estava acontecendo, enquanto via o amigo reaparecer, com o rosto em pânico e a água ao redor já manchada de vermelho. O corte havia atingido uma artéria vital. Felipe tentava se manter consciente, mas seu corpo já começava a falhar. Carlos, então, agarrou o braço do amigo e começou a puxá-lo para a praia. Mas o tubarão ainda não havia terminado. Em um segundo ataque, arrancou a mão direita de Felipe com uma mordida violenta. Depois desse último golpe, o tubarão se afastou e sumiu no mar. Carlos, em choque, lutava contra as ondas e o peso do amigo desfalecido. Matias correu imediatamente e chegou até eles na areia. A cena era devastadora. Felipe estava inconsciente, com a mão decepada e a perna gravemente ferida. Matias iniciou a reanimação, enquanto outros banhistas se aproximavam, alguns chorando, outros filmando, sem conseguir ajudar. Apesar dos esforços de Matias e dos socorristas que chegaram pouco depois, Felipe perdeu muito sangue. Foi declarado morto ainda na praia. O contraste era brutal. Momentos antes, ele estava sorrindo e conversando com amigos. Agora seu corpo jazia na mesma areia onde brincava. Nos dias seguintes, as autoridades intensificaram as patrulhas marítimas, proibiram o consumo de álcool na praia e alertaram a população sobre os riscos da prática de urinar no mar. Testemunhas relataram ter visto o mesmo tubarão de aproximadamente 3,5 metros dias depois, o que gerou ainda mais medo na comunidade. A tragédia de Felipe Alves serviu como um lembrete duro e necessário.
O mar é território selvagem, e por mais que pareça acolhedor, jamais deve ser subestimado. Número 5. Mar Vermelho. As férias interrompidas de Maria Bauer Sharm el-Sheikh, uma joia no sul da península do Sinai, no Egito, é um dos destinos turísticos mais procurados do mundo. Reconhecida por seu clima quente o ano inteiro, águas cristalinas e recifes de coral de tirar o fôlego, essa região encanta milhões de turistas a cada temporada. Suas praias e vida marinha transformam qualquer visita em uma experiência memorável. Mas por trás de todo esse encanto natural, há um histórico sombrio. A cidade é uma das regiões com mais registros de ataques de tubarão no Mar Vermelho. Ao longo dos anos, Sharm el-Sheikh se tornou palco de diversos incidentes com tubarões, e embora a maioria envolva ferimentos leves ou sustos, alguns terminaram de forma trágica. Um desses casos ocorreu em 5 de dezembro de 2010, quando Maria Bauer, uma turista alemã de 71 anos, foi vítima de um dos ataques mais brutais já registrados naquela costa. Maria e seu marido, Klaus Bauer, estavam hospedados no luxuoso Nila Sands Resort. Juntos há mais de 40 anos, o casal já havia visitado a região 9 vezes anteriormente. Para eles, aquelas viagens anuais eram mais do que férias. Eram parte da história do casal. Um hábito carinhoso de fugir do inverno rigoroso da Alemanha e aproveitar o sol, o mar e a tranquilidade do Egito. Naquela manhã, Maria e Klaus estavam especialmente animados. Era o 3º dia da viagem e o mar estava calmo, azul, translúcido. Turistas ocupavam cadeiras de praia, tomavam sol, mergulhavam, e tudo indicava mais um dia perfeito no paraíso. O que poucos sabiam é que até 2 dias antes, a praia havia sido interditada por conta de ataques de tubarão. As autoridades egípcias, após uma breve análise, haviam reaberto o acesso ao mar, alegando que os riscos haviam passado. Klaus decidiu fazer uma pausa e foi até o bar da praia, localizado a poucos metros dali. Pediu uma bebida gelada e se distraiu conversando com o bartender, uma figura conhecida do casal em visitas anteriores. Enquanto isso, Maria, animada, foi direto para o mar, pronta para mais uma sessão de mergulho com snorkel, uma de suas atividades favoritas. Ela nadava tranquila, deslizando sobre os corais e observando os peixes coloridos. Borboletas do mar, peixe-palhaço e outras espécies tropicais nadavam ao seu redor, criando um espetáculo vibrante. Maria estava completamente envolvida por aquela beleza subaquática e não notou um sinal crucial. Os peixes começaram a fugir em alta velocidade. O motivo do pânico estava escondido logo abaixo dela. Um tubarão oceânico de pontas brancas se aproximava com precisão letal. Essa espécie, apesar de não ser muito comum nas margens, é uma das mais perigosas para humanos, principalmente por seu comportamento agressivo e imprevisível. Em dias quentes, como aquele, esses animais se aproximam mais da costa em busca de presas. De forma repentina e violenta, o tubarão emergiu de baixo para cima e mordeu com força a perna de Maria, puxando-a com brutalidade para o fundo. Ela mal teve tempo de reagir. Turistas que estavam próximos gritaram, impotentes, enquanto viam a senhora ser atacada por um predador feroz. Maria se debatia, lutando para se soltar, mas o tubarão não recuava. O animal mordeu repetidamente, lacerando seu abdômen, arrancando parte das nádegas e deixando membros parcialmente decepados. A água ficou completamente vermelha. Os salva-vidas correram em direção ao mar, enfrentando a corrente e tentando afastar o tubarão. Conseguiram, com muito esforço, puxar Maria de volta para a areia. Na praia, a cena era devastadora. Maria estava gravemente ferida. Partes do seu corpo haviam sido dilaceradas. Os socorristas tentaram desesperadamente reanimá-la, fazendo massagem cardíaca e tentando conter o sangramento abundante. Banheiros de sol assistiam em silêncio, chocados, e uma multidão se formava em volta. Maria, pálida, não reagia. Apesar de todos os esforços, os ferimentos eram incompatíveis com a vida. A perda de sangue e a gravidade das lesões internas foram fatais. Ela morreu ali mesmo, na faixa de areia que ela tanto amava. Minutos depois, Klaus voltou do bar e notou o tumulto. Ao ver o equipamento de mergulho da esposa largado no chão e os salva-vidas reunidos em torno de um corpo coberto, seu coração disparou. Correu até o local e, ao reconhecer Maria, caiu de joelhos. Sua companheira de décadas havia partido de forma brutal e repentina. A comoção entre os hóspedes foi imediata. Muitos ficaram indignados ao saber que havia histórico recente de ataques e que, ainda assim, o acesso ao mar havia sido liberado.
A equipe do resort alegou que seguiu as orientações das autoridades locais. A investigação apontou que um tubarão oceânico de pontas brancas, com cerca de 3 metros de comprimento, foi o responsável. Especialistas acreditam que os ataques tenham sido incentivados por fatores como o aumento da temperatura da água e o descarte ilegal de restos de carne de animais por embarcações de pesca na região. Para Klause, a viagem se tornou o fim abrupto de uma longa e bela jornada com sua esposa. Para os que testemunharam a tragédia, ficou a lembrança de que até os lugares mais lindos podem esconder perigos mortais sob suas águas calmas. Essas 6 histórias nos lembram de uma verdade poderosa. Por mais encantador que o oceano pareça, ele ainda pertence às criaturas que vivem ali. Cada mergulho, cada nado, carrega consigo um risco que não pode ser ignorado. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!